começo olhando para cá? Junto com você. Bom. Pode começar. Começou? Hey, bênção de Jesus! Que bom ter você aqui novamente no episódio 2 do Bloom Podcast, Bloom de Florescer em inglês. E nós estamos hoje nesse episódio tão especial para que você possa mesmo florescer na fé, encontrar um novo momento de intimidade e crescer na sua jornada cristã. Esse canal nasceu com esse objetivo e eu espero muito que nesse vídeo aqui você seja visitado e que tenha respostas do céu para a sua vida. E hoje com um convidado muitíssimo especial, é como se fosse um pai para mim, né? Um pai e uma mãe, tem alguém ali muito especial nos bastidores. O tema de hoje é sobre fé e nada melhor do que convidar aquela pessoa que foi um pastorzão para mim, me discipulou e me ajudou a crescer e a evoluir na fé e na minha jornada cristã. Hoje o nosso convidado é o meu pastor da minha igreja local, que eu amo de paixão, a Igreja Presbiteriana Vida Renovada, IPVR. Meu pastor Silvio Silva, né, pastor? Já começa o nome. Pastor, hoje, como convidado, eu queria primeiro honrar a sua vida e a da pastora Rosane, que está ali atrás, porque eu me converti. E um pouquinho depois que eu me converti, a minha igreja que eu tinha me batizado e me convertido era muito longe. E eu precisei buscar uma mais perto de casa. E a IPVR foi a primeira que eu entrei e nunca mais saí. Eu estava extremamente desesperada por Jesus, por comunhão, por pertencer a um ministério sério, onde a palavra de Deus tem sido ministrada com responsabilidade, e eu conheci o pastor, a pastora Rosane, e eles me receberam de braços abertos, me ajudaram, continuam me ajudando a crescer na fé. Então nada mais para mim óbvio do que eu queimei já no meu coração, quem chamar para falar sobre fé? Pastor Silvio e a pastora Rosane. E hoje eu queria muito que vocês ouvissem o que essa bênção de Jesus tem para falar para vocês sobre esse tema tão especial. Pastor, eu te apresentei como pastorzão, o meu favorito, que são os que eu tenho, pastor e pastora, meus pais na fé, de me conduzir a um evangelho de seriedade e responsabilidade. E agora eu quero ouvir de você, pastor. Antes de chegar aqui, de falar sobre a fé, eu queria falar um pouquinho do Senhor, de se apresentar para a galera e te perguntar. Eu nunca perguntei, exceto as partes que você mesmo me contou. Como você desbravou a fé em Cristo Jesus? Bom, ei, bênção de Jesus, assim que você sempre faz, né? Bom, para mim é um privilégio muito grande estar participando aqui desse momento com você, assim como você nos considera como pais, eu como uma filha. Amém. Você sabe, já contei para você, já falei. Eu me lembro do primeiro dia que você foi na igreja. Gente, isso faz 7 anos. Mais de 7 anos, né? E eu me lembro do dia que você foi, do vestido que você estava, na cadeira que você sentou. Gente do céu, era então, muito. assim, é uma união, um laço de amizade, de carinho, que para mim ele extrapola o relacionamento de pastor-ovelha. É um relacionamento de amigos, né? E Elisa é um grande presente de Deus para nós, para nossa caminhada. Minha esposa também não pode aqui aparecer, mas é uma mãezona. É um presente. Love assim you. como... Ela tá ali atrás, gente, vocês não viram, mas não ela está conseguiria seguir minha caminhada sem minha esposa. A Elis faz parte da nossa história, da PVR, é um membro ativo, praticante, uma alegria, sempre queimando por Jesus, conduzindo, sempre nos auxiliando e sempre também ajudando em tudo que pode, né? Amém. Então, para mim é um privilégio estar nesse momento com vocês aqui. Mas para eu falar um pouquinho de fé, para falar um pouquinho da minha história, a gente não consegue terminar hoje. Hoje não termina, né? Resumidamente, os principais pontos. Que eu sempre fiquei curioso, porque você e a pastora se batizaram juntos. Nós conhecemos a Jesus juntos. Gente, nós aceitamos a Jesus juntos, nos batizamos juntos. Nos então, casamos juntos, estamos juntos até hoje, e o desejo nosso tem sempre sido o mesmo, de permanecer assim até que o Senhor venha nos buscar. Amém. Ou que um de nós encontre com Ele primeiro, mas nosso desejo é sempre de permanecer juntos, sempre juntos, Amém. Glorificando a Deus. Eu sempre admirei. É muito bom. Eu sempre admirei, porque os dois são juntos 33 mesmo. anos de casamento. Nós temos mais de 12 anos já no ministério da IPVR aqui em São José dos Campos, né? Nós somos de São Bernardo, Deus nos trouxe para cá, não consigo entender. Assim como o tema que nós vamos falar sobre fé, ele, para quem quer acreditar, como eu costumo dizer, né, Elis? Para quem quer crer, não precisa de muitos argumentos, não. Mas quem não quer crer, todas as evidências não são necessárias. Um dia Deus nos chamou, a gente estava
no início do nosso casamento, num momento um pouco delicado, e recebemos um convite para a igreja. E eu sempre com o pé atrás, fomos até a igreja, e chegando na igreja, você já me viu falando, eu observava e sempre fui muito observador, e eu via aquelas pessoas na igreja sempre felizes, cantando, rindo, e a primeira coisa que me chama a atenção, eu falei, esse povo não tem problema. E aí isso... Ah, Jesus! Isso é a minha primeira percepção, né? E a gente começou a ir na igreja, e aí os passos primeiros da igreja, né? De comprar uma Bíblia, de começar a ler, de começar a prestar atenção nas ministrações do pastor. Tive o privilégio, eu espero que você tenha o mesmo pensamento, tive o privilégio de ter um pastor muito conhecedor, um homem muito sério, sábio, muito, muito equilibrado, que me facilitou muito o início da nossa caminhada. E aí, vão indo, são quase 3 décadas já seguindo o Senhor. Você falou uma coisa que eu recebi um vídeo essa semana no grupo do louvor lá da igreja, e é um privilégio mesmo, porque quando você tem proximidade com quem está à frente do ministério, com quem foi chamado para pastorear as ovelhas, é um ensino de mestre também, porque as ovelhas que estão ali, elas têm sede e elas também precisam de orientação, de cuidado. E eu sempre admirei, tanto é que pra mim, eu sempre falo, todo Uber que eu pego, a maioria que a gente entra no tema, eu já falo assim, de onde você tá vindo, pra onde você tá indo, quando eu falo assim, ali é um pedacinho do céu na terra pra mim. E todas as vezes em que eu precisei de ajuda, eu tive as pessoas que estavam à frente do ministério, as pessoas que estavam ali servindo Jesus comigo e de mãos dadas. Porque às vezes a gente sente, e eu sinto de muitas pessoas que não têm a mesma oportunidade. Às vezes o pastor ou quem tá na liderança tá muito distante, e às vezes a gente fica ali, né? Quem eu vou pedir ajuda? E eu fui direto na fonte, e o pastor é a pessoa mais online no quesito de liderar, de ajudar, de estar disposto, que a gente não vê em outros lugares, né? Se vocês têm uma dúvida, pode ser mais bobo que seja, né? O pastor tá ali se preocupando em responder. Até nos ensinos do grupo da igreja, nós temos curso, gente. A igreja tem ensino, segunda-feira, né? Panorama bíblico. Todos os livros da Bíblia, né? Exatamente. Eu vou deixar aqui, gente, na descrição, o Instagram da igreja e o link do devocional para você entrar e participar. Porque vai ser bênção na sua vida. E todos os livros da Bíblia a gente está estudando toda segunda-feira. Vamos passar por todos os livros. Exatamente. Para quê? Para justamente a gente desbravar a fé. Porque, afinal, a fé se explica. Ou não. Ou não. Porque, às vezes, eu tenho a sensação, né? Aqui. Pastor, o que você acha? Por que eu falo que a fé se explica? Porque a gente, quando lê Hebreus 11, que para mim é o capítulo para falar sobre a fé. Para mim, fala de fé... Leia Hebreus 11, que é você desbravar não só os heróis da fé, mas também uma definição bíblica, né? Do que é fé. Mas quando a gente fala de fé, a maioria das pessoas que não tiveram um encontro com Jesus, ou que ainda não aceitaram Jesus, enfim, elas acham que a gente está andando num caminho cego, como se a gente não tivesse certeza daquilo. Então, mas você nem sabe. Tanto é que quando a gente está passando por provação e seguimos na fé, a pessoa pergunta, onde está o seu Deus? Mas que Deus é esse? Mas a fé se explica, existe algo. E aí, quando você encontra pessoas assim, que vai muito no a fé como algo irracional, o que você falaria para essas pessoas? Talvez eu te contradiza um pouco. É muito complicado explicar a fé, né? Porque você ter fé em algo que você não vê, que você não consegue apalpar, até o próprio conceito e a definição da fé fica meio vago. Então... A gente vai aprendendo com o tempo, e eu uso um pouquinho da minha experiência, do meu chamado. E se você me permitir, eu queria fazer uma leitura de um texto bíblico. Com certeza. Que é um texto que eu gosto bastante, porque ele fala a respeito de um amigo que ele foi encontrado por 4 amigos. E aí o texto está em Marcos capítulo 2, no versículo 1, diz assim, que depois que Jesus entrou em Cafarnaum, ocorreu que ele estava em uma casa, e quando ele estava numa casa, Jesus já estava com a sua fama correndo por todas as cidades, diz assim no versículo 2, muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo à porta eles achavam lugar, então Jesus anunciava-lhes a palavra. É uma reunião que estava acontecendo numa casa, muitas pessoas estavam indo porque ouviram falar que esse Jesus estava passando, estava naquela casa, naquela cidade, muitas pessoas foram para lá à busca desse mistério que para alguns eram, né? Não conheciam, só de ouvir falar. Então algumas pessoas foram ter com ele e alguns levaram um paralítico, levado por 4 homens.
um homem paralítico, impossibilitado de conseguir chegar até onde Jesus estava, mas essa Bíblia mostra que ele tinha 4 amigos. Olha a importância da amizade, né? 4 amigos, né? Você vê que assim. Provérbios nos ensina que tem amigos que são mais chegados que o irmão. Esse deve ser exatamente o caso, porque eu sou, minha esposa, nós somos de uma história e um histórico que uma amiga um dia, muito próximo, a gente nos convidou para ir à igreja. E eu vejo ela na mesma condição desses amigos, esses paralíticos, esses 4 amigos que levaram o paralítico. Só que essa minha amiga nos convidou para ir no encontro. Toda vez que a gente recebe um convite como esse, mesmo estando com aflição, sempre vai ter um pouco de barreira, né? E a gente viu esses 4 amigos, quando chegaram naquela casa, uma grande barreira, uma multidão, eles não conseguiram conduzir o paralítico até onde Jesus estava. Eles desanimaram? Não. O que a gente tem que fazer? Quantas vezes você convida alguém para ir à igreja? Às vezes a gente fica até desanimado, que convida, a pessoa sempre dá desculpa, nunca consegue ir, chega um parente, acontece alguma coisa. Esses amigos, eles não desistiram desse amigo paralítico. Então o texto vai seguindo, e aí mostra que eles foram até o telhado, né? Naquela época, em Israel, naquele tempo, eles não tinham telhado como eram os telhados de hoje, né? Era reto, como se fosse essa mesa que eles chamavam de eirado. Eles conduziram o amigo paralítico até aquele local, e eles deram um jeito, falaram assim, eu preciso conduzir o meu amigo paralítico até Jesus, porque a gente já vai aprendendo com o tempo, que na presença de Jesus, sempre alguma coisa acontece. Esses 4 amigos desceram o paralítico, pelo telhado. Como é que foi? Também não sei explicar, mas eles conseguiram abrir o telhado, desceram esse amigo paralítico. Desceram, né? Acho que pegaram uma corda, alguma coisa, e foram lá se ajustando. Além do limite. Além do nosso entendimento. Então, assim, eu não sei se você já teve uma experiência com essa, você já tentou fazer isso. Eu já tive essa experiência de tentar reproduzir isso aqui. Sério? Sério. De pegar uma cordinha e ficar tenso. É muito difícil. Tem que ter muita coordenação. Só se explica com a direção de Deus. Então você vê, os amigos fizeram todo o esforço que foi necessário para conduzir, para introduzir um paralítico até a presença de Deus. Jesus estava ali quando via aquele paralítico, fica imaginando. Você tenta imaginar uma história como essa. Tem que imaginar esse teto aberto agora? Descendo alguém aqui no nosso meio. Parou o podcast, acabou tudo. Não, e outra coisa são 4 amigos, né? E eles estavam numa unidade ali, porque, gente, eu fico imaginando, um problema atrás do outro, eu não imagino que todos os amigos, que a gente até fala, amigos se conta no dedo. Mas os 4 foram até o final, comprometidos. Não desistiram. Porque às vezes um fica ali, fui até aqui. Não, foram os 4. E o interessante desse texto é que quando ele continua mostrando que ali naquela reunião tinha os escribas, os fariseus, os doutores da lei, aqueles que às vezes estão no nosso meio, que só quer ver defeito, que só acha, isso não, me mostra na Bíblia onde está escrito isso. Eu costumo ver isso com frequência, né? Pastor, me mostra na Bíblia onde está escrito isso. E aí a gente tem que ter muito cuidado. Que é aí que eu entro numa fé e se explica. Você só não se explica porque você acredita em Deus. Acredita e pronto. Mas depois disso, o resto você tem uma direção. Isso. Tem uma direção. E esse texto mostra, então, que aqueles escribas e fariseus começaram a brincar, a rir no coração deles, arrazoando. Ao que Jesus para toda a reunião, não tinha como não parar, um evento que chama uma atenção, né? Gente, muito cara de pau. Esses amigos aí, imagina, você no meio de um culto, ousados. Alguém com um amigo, sei lá, doente, fala assim, pastor, para tudo, para o louvor, para a ministração, ore pelo... Você não vê isso, pelo menos não. É bastante difícil. Imagina o cenário. Nós já tivemos eventos na igreja, não desta magnitude, mas parecidos, né? Onde no meio do culto sempre entra uma pessoa... Às vezes entra uma pessoa embriagada, claramente com sintomas de embriaguez, algumas pessoas que por um período de tempo estão afastados do caminho. Nós tivemos já várias experiências nessa na igreja, né? E que não tem jeito, o culto para. Né? Geralmente acontece nos nossos momentos de oração, para a oração, o foco é todo para aquela pessoa que está necessitada. E foi exatamente o que aconteceu. O texto aqui não mostra o que Jesus estava falando, mas estava anunciando a palavra. Então Jesus olha para aquele paralítico, e quando ele olha para aquele paralítico, olha que coisa linda, ele fala assim, Jesus percebendo no seu espírito que eles arrazoavam, disse-lhe, por que vocês estão arrazoando essas coisas no seu coração? Versículo 9 diz assim, o que é mais fácil dizer ao paralítico? Estão perdoados os teus pecados, e eu dizer, levanta-te, toma teu leito e anda. Então Jesus ele faz um questionamento não para os amigos e nem para o paralítico, mas para os fariseus.
Os que estavam lá só viam defeito, não conseguiam acreditar que é de fato ele. Então perguntaram, o que é mais fácil falar para um paralítico? O que é mais fácil falar para um surdo? Escuta. Ou perdoados estão seus pecados? É mais fácil dizer, escuta. Para o paralítico, você está curado. Você está perdoado. Aí os fariseus falam assim, mas dizer que ele está perdoado é fácil. Mas eu quero saber como é que você consegue comprovar que ele está perdoado? Você não é Deus, só Deus pode fazer isso, você está blasfemando. Aí, então Jesus ele toma uma decisão para mostrar para aqueles que estavam ali questionando quem ele era, e ele mostrando de fato que ele era o Filho de Deus. Ele fala assim no versículo 10, ora, para que vocês saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, Jesus disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e anda. Bom, aí ele saiu do nível raso que eles estavam apenas dizendo que ele estava perdoado, que ele está com seus pecados cancelados, mas agora entra um milagre. Fala assim, agora eu te digo, você deixa de ser paralítico. Eu fico só emocionando a alegria dos amigos. Nossa, a conversa, o bastidor dos amigos, lá em cima ainda, eu tinha certeza que ele ia fazer. Eu tinha certeza. Sabe que isso nos faz pensar, Elis? Que todas as vezes que a gente, no nosso coração, convida você, que às vezes está recebendo essa mensagem através do podcast, sempre alguma coisa acontece. Deus ele está sempre no controle de todas as coisas. Ele pode vir ao seu encontro, ele pode nos visitar. Quem ele vai usar, irmãos, é o que menos importa. O importante é ele. Amém. Ele é que precisa ser engrandecido e glorificado. Foi o que o Filho de Deus fez. O Senhor Jesus mandou ele tomar o leito e ir para casa. E olha só que legal. E versículo 12. Então ele se levantou no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. Jesus falou assim, você está curado, você está perdoado. Pega o seu leito e vai embora. Ele pegou a maquinha dele, pum, para casa. A alegria dele para chegar em casa. Bom. Imagina. Pai, mãe, via Jesus. Lembra desse texto? E depois a gente não sabe os bastidores. Agora eu fico assim, imagina os amigos dele depois. O que eles fizeram depois? Né? Será que desceram ou pularam, dando glória a Deus já, né? Então imagina esse paralítico chegando em casa e falando pro pai e pra mãe. Pai, mãe, via Jesus. Viu o Salvador. E ele me curou. Hoje eu estou liberto e curado aqui, ó. Mais do que curado, hoje eu estou salvo. Olha que coisa maravilhosa. Você acha que não despertou interesse no coração do pai, da mãe? A cidade inteira depois começou a comentar esses fatos. Não. E o que me chama a atenção é que logo após ter acontecido esse fato de ele pegar o leito e ir embora, todos que estavam na reunião se admiraram, porque viram um sinal maravilhoso. Mas o maior sinal, que a gente costuma dizer, não é o fato de ver o paralítico curado. A gente às vezes se equivoca. O maior sinal é esse que a gente carrega, de saber que nós somos salvos. Que a paralisia ela pode permanecer, a pessoa pode continuar enferma, pode passar por vales de sombra de morte, mas a certeza da salvação não tem o que se compara. E como é que a gente explica isso? Fé. Então esse homem foi curado, todos que estavam ali estavam admirados e eles estavam dando glória a Deus. E a gente vê que às vezes as pessoas têm dificuldade de dar glória a Deus. Então eu sempre digo, quando eu vejo a sua vitória, a sua alegria, eu fico feliz, dou glória a Deus por isso. Dou glória a Deus também. Porque na nossa reunião, na nossa amizade, na nossa comunhão, quando um é abençoado, quem faz parte da amizade fica feliz também. Esse texto nos ensina muitas coisas, né? Eles ensinam que os amigos do paralítico tiveram fé para saber que se ele conduzisse um paralítico até aquele lugar, ele poderia ser curado, abençoado, e foi o que aconteceu. Então, quando a gente começa a discutir sobre fé... Gente, que profundidade, né? Quando a gente fala de fé, a gente pode ficar até amanhã falando de fé, né? Das minhas experiências, das suas experiências. Eu acho que é a base de tudo, né? Acho que a fé, ela começa. Tudo começa com fé. Como eu comecei dizendo, tem momentos que é difícil você conseguir explicar fé para quem não quer. Bom, tem uns textos que são bastante pesados, mas ficar gastando tempo quem não quer não adianta. Mas a nossa parte é insistir. Os amigos insistiram, tiveram um bom resultado. Eu lembro que você falava da história do Jonas, que ele falou assim, para quem quer crer, se Deus falasse que Jonas foi engolido por um lambari... Verdade, essa frase não é minha, eu preciso dar o crédito. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fez numa dos seus livros uma menção. Genial isso. Assim, que quem quer crer, até se a Bíblia dissesse que Jonas foi engolido pelo lambari, eu ia acreditar, porque eu creio na Bíblia. Porque Deus é Pronto. Deus, ele faz o que ele... Então, quem não quer crer, então tem textos que é difícil mesmo a gente explicar. Você quer ver um texto interessante? O livro de Juízes, capítulo 15, versículo 15. Ele mostra que Sansão, passou por um momento de luta, de adversidade,
enfrentando inimigos. E diante dessa luta, ele tentou enganar algum pessoal lá, dizendo que se ele fosse amarrado, eles não iam conseguir, eles iam conseguir segurar Sansão e ele ia perder a sua força. E esse texto mostra que ele foi amarrado com umas cordas muito fortes, uns laços fortes, mas que quando os inimigos chegaram, imaginando que ia vencer Sansão, ele destruiu, soltou aquelas cordas como se fosse uma linha. Gente, que força é essa? Como é que a gente consegue acreditar num negócio tomou? desse? O que ele fez? É o Popeye de Jesus. É o Popeye espinar para espinar. Então, assim, quem não quer acreditar, fala assim, imagina, tenta imaginar aquela corda de navio. Não, é surreal. Jesus super grossa. Mesmo andando sobre as águas, corda de aquela navio. corda, e ele estourou como se fosse uma linha. Então as pessoas assim, imagina, isso não é verdade. Mas se você acha que isso aí é pouco, terminando essa fase de ele estourar aquela corda, ele achou no chão, assim, uma queixada de um jumento. Fresca, tinha morrido há pouco tempo. Com aquela queixada de um jumento, ele matou 1.000 homens. Aí, então, como é que explica a fé? É difícil a gente explicar a fé. Fé a gente vive, fé a gente sente. O que eu tenho tentado, Elise, e você, da mesma forma, percebendo, que a gente sempre busca bastante equilíbrio. Porque ficar falando de termos teológicos, ficar falando só a escritura e ficar falando dos termos que definem a fé, só a escritura, só a palavra, só tudo para a glória de Deus. Então, para quem não tem um conhecimento, não chegou, não lê a Bíblia, nunca viu, que foi o meu caso. Eu nasci de uma família católica, apostólica, romana, não praticante. Então, quando foram falar da Bíblia para mim, a Bíblia para mim era aquele livro grandão que tinha na estante da minha mãe, no Salmo 91, cheio de poeira. Isso, como é que explica? Isso não é fé. Fé é a gente manusear a palavra, ler o livro de Hebreus que fala, olha, a fé é um firme fundamento das coisas que não se vê, mas não se explica. Como é que traduz isso? E na certeza ainda, né? E ter certeza, você não está vendo, você acredita, e aí se perguntar, explica a sua fé, não tem explicação. Explica você sentir Deus. A gente não consegue explicar, mas quando a gente sente. A gente sabe. O pastor Luciano Subirá fala muito disso, de um testemunho interior. Você sabe que sabe, mas explicar aquilo, mas você sabe que você sabe. Uma das coisas que o pastor também queria muito colocar em pauta aqui é que quando a gente fala de fé em Hebreus 11, tem um versículo que mexe muito comigo, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. É forte, né? Porque a fé, ela parte daquilo que Deus espera de nós, que nós venhamos a acreditar, mesmo sem ver, mesmo sem a certeza física, real, um certificado. E eu acho que esse é um ponto de um mistério muito grande da jornada do cristão. Porque muitas das vezes, e se não todo santo dia, a gente vai experimentar coisas ou vai viver não com base na vista, mas o que Deus está nos dizendo. E isso, infelizmente, né? Infelizmente, porque não tem o que fazer mesmo. A gente queria, que tudo fosse suco de uva, praias. Para quem gosta de praia, que é o seu caso. No meu caso, eu sou apaixonada. Mas a gente passa por momentos e eu sinto que no momento aquela dor, mas aonde eu mais experimentei e isso fortificou a minha fé, foi justamente nos momentos em que tu estava dizendo não e eu decidi acreditar mesmo sem ver. Então, eu coloco isso em pauta porque eu sei que você tem muitos testemunhos sobre, na igreja mesmo, tantos que já passaram por lá. A minha mãe, já tem testemunho de cura da minha mãe lá de hemorragia, minha mãe sangrando meses, chegou lá, recebeu uma palavra e Jesus sempre falava assim, a tua fé te salvou. A tua fé. Então, quando você fala pra pessoa a tua fé e desses testemunhos, eu queria um pouquinho da sua visão e da sua inspiração mesmo, de tanto tempo pastoreando, vendo muita coisa, que você já deve ter visto muito mais. Porque, gente, se eu tô achando que eu tô firme e forte na jornada cristã, eles já estão aqui, ó, há muito tempo. Sobre isso, a fé não se explica, mas se vive. E o que você tem para nos contar de tudo que você já viveu aí? Eu acho que as experiências, elas vão nos formando, vão trazendo marcas, como Paulo falava, né? Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, né? E trazer marcas, muitas vezes são cicatrizes dolorosas, né? São momentos de alegria, com certeza são momentos que a gente tem prazer em dividir. Eu já vi canceroso ser curado, já vi canceroso vomitar câncer na igreja.
Eu já vi também. Eu já vi testemunho dentro da minha casa. Uma jovem, né, que morava com a gente foi diagnosticada com lúpus e naquele diagnóstico estabelecido pela medicina, com resultado, com exame, uma oração. Como é que explica? Uma oração. A pessoa ter uma visita de Deus tão sobrenatural como esse jovem teve. Que visita que fez diferença na vida dele? Ele foi para uma reunião conduzido e ele voltou com seus próprios pés salvos. Numa experiência de oração na minha casa, essa jovem foi curada de lúpus. Nós temos experiência na igreja de pessoas que também foram curadas de doença autoimune. Uma oração. E a gente não consegue explicar. Eu falo com muita tranquilidade, porque apesar de você falar, não, vocês têm muita experiência, mas a gente tem momentos de altos e baixos. A gente tem momento que às vezes a gente está passando por aquelas lutas que são vales de sombra de morte, e você estava presente, você vai se lembrar do que eu vou te falar. Eu estava uma vez na igreja, estava me sentindo para baixo, me sentindo sem força, sem ânimo, sem vigor, e uma pessoa veio me pedir oração, porque estava com a coluna travada, não conseguia dobrar direito, e para mim, eu falei, Deus, eu não estou com fé nem para mim, como é que eu vou orar por essa pessoa? Quando chega essa situação, né? Acredite, isso é verdadeiro, e essa aqui é a testemunha, ela viu. E eu orei pela pessoa, mas a minha oração não foi aquela oração cheia de fé, eu orei cumprindo a obrigação do que a Bíblia me ensina. Tiago nos diz claramente, está entre vós alguém enfermo, chame os presbíteros, unja com óleo, e a oração da fé salvará o enfermo. E eu orei para aquela pessoa. E a pessoa, de repente, levantou, agachou, falou assim, não estou sentindo mais nada, estou curada. Glória a Deus. E você... E eu olhando assim, falei, bonito, né, Jesus? Quer dizer, o errado aqui sou eu mesmo, né? Então, a gente não consegue definir fé as dos outros, a nossa. Eu gosto desse texto que eu separei aqui, muito interessante, que é o texto que Paulo fala a respeito da nossa salvação. Que ele diz, Efésios 2:8, ele falou assim, que pela graça de Deus, vocês são salvos. Isso é mediante a fé. E aí ele continua dizendo que essa fé não vem de vocês, ela vem de Deus. Então, como a gente consegue explicar que a gente tem fé, a fé vem de Deus? A nossa parte é, de fato, acreditar, confiar, e a gente entende algumas coisas que a Bíblia vai nos mostrando, vai nos formatando, nos conduzindo em fé, que ela garante que a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Então, fé sem ouvir a palavra de Deus é vento, passa logo, não permanece de pé. Então, quem não para ouvir, eu vi uma vez um testemunho do pastor Samuel Ferreira, um líder da Assembleia de Deus do Brás, e ele deixava claro, né, nos seus chamados para cultos de ensino. E ele falou assim, olha, eu cheguei na igreja e eu não faltava nos cultos. Um dia resolveram me separar para obreiros. Eu não faltava nos cultos de obreiros. Me chamaram, me separaram para o diaconato. Eu não faltava nas reuniões, em nenhum dos cultos, exercendo um ministério diaconal. Aí um dia me resolveram separar para o presbitério, e ele foi fazendo a sequência. Até que um dia me chamaram para pastor. Então, eu aceitei o chamado e estou aqui. Então, eu digo para vocês o que ele falou para mim. O próprio pastor Samuel dizendo isso. Ele falou assim, para eu poder estar em pé aqui hoje, ensinando, eu nunca deixei de estar sentado aprendendo. Uau. Então, a gente só aprende quando a gente está disposto a ouvir. E ouvir e colocar em prática, que é o texto que eu falo com frequência, que é Tiago 1:22, né? Sede ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Senão, a palavra de Deus se torna como uma areia do mar. A onda do mar que vem e é levada e não tem efeito nenhum. E me veio muita persistência dos amigos, que você acabou de mencionar aqui, porque eu percebo que às vezes a gente... Isso é muito ser humano, né, gente? Cá entre nós, se a gente olhar no espelho, a gente vai reconhecer isso. A gente não tem, muitas vezes, não carrega essa perseverança de eu vou escutar, eu vou ouvir a palavra de Deus, eu vou meditar. Porque tem gente que fala assim, e tá tudo bem, né? Porque cada um tem sua forma. Mas nesse perfil de vou buscar, mas até que ponto? Aí você... não foi pra mim. Tem o famoso, né, gente? Deus vai falar comigo. Ih, caiu na página branco. Poxa, Deus não quer falar comigo. E aí, para essas pessoas agora, sentir aqui de falar sobre perseverança, você já passou por momentos que você falou assim, gente, ninguém tá... Deus, as portas se fecharam, o silêncio tomou conta. Mas o que te fez prosseguir? Porque eu sei que todo cristão,
Em algum momento passou. E tem gente que passa também, mas por algum momento fala assim, eu tenho um testemunho que eu acho que vai auxiliar algumas pessoas, porque me perguntaram, pastor, quando é que você virou pastor? Olha, essa pergunta eu nunca vi. Quando você virou pastor? Eu falei, bom, eu não virei pastor, eu me tornei pastor porque a igreja nasceu, né? Fui contra a minha, essa é uma história legal a minha também. própria vontade. Já darei outro podcast. Já, né? A gente pode voltar um dia para falar do nascimento da igreja. E eu estava ainda, não era pastor ainda, mas estava passando por uns momentos bastante difíceis em casa. A gente precisava tomar uma decisão, foi a compra da nossa primeira casa. E eu passei por uns momentos bastante difíceis, né? A gente fez uma proposta numa casa, entramos na casa e depois teve um problema de documentação, e aí vem aquele desespero, vou perder a entrada, vou perder a casa, e aquelas coisas naturais da gente não acreditar na promessa que Deus havia feito que ia dar, tal. Assim, deu ruim, hein? Deu ruim. E aí entra naqueles momentos de desespero, de deixa eu abrir a Bíblia para ver o que Deus fala. Então eu não critico quem faz isso, mas eu tento instruir. E eu fiz isso. Eu fiz isso no meu desespero. Abri a Bíblia aqui, ó. Deus fala comigo. Deus fala comigo, eu preciso ouvir sua palavra. Aí abri aqui, irmãos, segundo livro de Crônicas, capítulo 3, versículo 17. Diz assim, e levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda. A da direita chamou Jaquim e da esquerda Boaz. Para quem está esperando uma resposta de Deus, ler um texto como esse, o que a gente faz? Gente, eu iria falar assim, Deus, fui no lugar errado, hein? Queria eu serei contigo. Foi exatamente o que eu fiz. Aí você fala, Boaz... Aí eu falei assim, deu ruim. Não, Deus, eu precisava de uma resposta, eu acho que o senhor não entendeu. Aí eu vou facilitar para o senhor, o nosso jeito de fé. Pus a Bíblia nas costas, abri com ela nas costas. Sério? Sério? Ué. Quando eu abri, segundo Crônicas 3,17, o mesmo texto. Aí eu falei, bom Deus, já que o senhor deve estar de raiva, eu vou dormir. Amanhã eu acordo e vou pedir um texto. Aí no outro dia eu acordei, coloquei a Bíblia de ponta cabeça e abri, segundo Crônicas 3,17. Sabe o que isso me ensinou? Que no meio da minha aflição eu consegui perceber Deus se preocupando comigo. O grande problema é que às vezes nós somos preguiçosos. E eu falei, tá bom, já que o senhor quer falar comigo nesse texto, então é o seguinte... Deixa eu estudar. Deixa eu estudar, deixa eu ver o que isso quer dizer. Nós fizemos uma proposta numa casa e a documentação da casa estava com um problema na prefeitura. O terreno era maior do que a casa e tinha que fazer um ajuste na prefeitura, no cartório, e precisava ir para um processo judicial. Burocracia. E aí eu falei, poxa, eu vou perder a casa e tal. E aí eu falei, deixa eu ver que isso aqui começa. Mas a minha oração foi, Deus, mas o senhor não fez uma promessa para mim? Por que essa promessa não está acontecendo? E aí eu falei, bom, deixa eu estudar, né? Deixa eu fazer minha parte, porque talvez Deus está falando, eu que sou o Tomezão aqui, não estou acreditando. E fui estudar, e aí quando eu fui estudar, peguei uma Bíblia de referência, o estudo aqui mostrava que Jaquim, ele estabelece, e Boaz, ele é fiel para cumprir o que prometeu. Pronto. Eu falei, nossa, o preguiçoso era eu, Deus já estava falando. Gente. Então quando eu vi que Deus fez uma promessa e ele prometeu e ele é fiel, então aí eu descansei. E aí passou mais 2 ou 3 anos, eu não me lembro direito, até um dia que a gente recebe um telefonema do corretor, falou assim, ó, tá tudo certo, a documentação foi feita, foi realizada, agora tá tudo certo. Olha só. Então assim, é uma experiência pessoal, que às vezes as pessoas no seu desespero, e eu não faço crítica não, mas... abre a Bíblia e fala assim, Deus, fala comigo, mas às vezes a gente é preguiçoso. Tem gente que ia me perguntar, inclusive recentemente, quem deve estar assistindo aí, provavelmente a pessoa vai assistir. Tem problema eu abrir a Bíblia e falar, Deus, fala comigo e fica no dedinho? Eu falo assim, olha, isso não tem problema, porque eu sei que no desespero, Deus já falou assim comigo, Deus já falou comigo. O problema é quando isso se torna um vício. Isso. E aí isso se torna uma fuga para sua preguiça, porque você só quer que Deus fale assim, e você nunca busca estudar, entender, se aprofundar, fazer a Bíblia de uma maneira mais dinâmica e aprofundada. Mas, olha pra você ver, né? Deus sempre responde, mas talvez não da forma como você quer. Ou talvez a gente precise se posicionar para corresponder à forma como Deus está falando conosco. Então, esse daí, se ele não tivesse pesquisado o significado... Ia ficar questionando Deus.
E ia falar, Deus, Aí Deus provavelmente do seu trono olhando para mim e falou assim, criança mesmo, né? Vai aprender. Deus tem então essas experiências que fazem a gente ir crescendo. E aí, o que eu quero tentar dividir com vocês é que eu não cheguei, quando eu me converti, sendo um profundo conhecedor. Aliás, não conhecia nada. As pessoas têm... Quando a gente fala assim que fé cresce, a fé é do tamanho de um grão de mostarda, porque tem gente também que acha que tá ali, né? A fé, não, tem que vir no pacotão. Esse mesmo texto, ele é muito mal interpretado também, né? Quando ela fala que a fé é do tamanho de um grão de mostarda, ela está querendo nos mostrar que a mostarda tem a menor semente que existe. Mas uma semente, quando ela é bem plantada em um bom solo, cuidada, regada, ela dá uma das árvores mais frondosas. Ou seja, a fé, ela pode começar pequenininha, mas se ela for cuidada, se ela for regada, exercitada. Como é que se exercita, como é que se rega a fé? Ouvindo a palavra de Deus, ouvindo pregações, participando do culto, né? Deus, vivendo. Como eu posso trazer essa palavra? Eu aqui, sou a prova viva. Cada culto, gente, tá aqui, ó. Tá, faço várias, né? E depois eu leio em casa e falo, Deus, como que eu posso viver essa palavra na minha vida, né? Você viu, o profeta Oséias, quando ele fala a respeito do povo de Deus, ele fala assim, o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Ixi. Você vê como é complicado? Então a gente às vezes quer ter fé, mas a gente quer ter a fé igual a do paralítico, que foi conduzido, recebeu um milagre e beleza. A gente às vezes quer esse tipo de fé. E eu já tive experiências de pessoas que estavam passando por enfermidades com câncer, em que nós entramos num propósito de oração, a pessoa foi curada e a pessoa não voltou nem para dar tchau, nem para agradecer. Como é que explica isso? Não se explica. E a gente não pode ficar chateado, a gente antes tem que agradecer a Deus, porque a pessoa foi curada, foi livre de um problema terrível. Se a pessoa entendeu a caminhada ou não, isso não faz parte da gente. Nossa parte, obrigação, é instruir, é ensinar, é pregar. Lembra dos 10 leprosos? Que Jesus estava passando uma aldeia, os 10 gritaram, onde Jesus, está essa galera? Cura a gente aí. E aí Jesus olhou e falou assim, se você quiser, a gente pode ser curado. Talvez os religiosos, alguns de nós, poderiam falar assim, poxa, chamando Jesus de você, se você quiser. Jesus falou assim, quero. Os 10 foram limpos, curados. A lei estabelecia nesta época que todos os doentes leprosos, por ser uma doença contagiante ou contagiosa, eles teriam que se apresentar até o sacerdote para eles poderem voltar à prática do ambiente e da sociedade. Os 10 saíram. No caminho, um parou e olhou e falou assim, nós estamos curados mesmo. E aí quando percebeu que estava curado, ele voltou para agradecer a Jesus. Quando ele volta, ele não só agradece, ele se prostra, ele se ajoelha, ele honra aquele que fez o milagre na vida dele. Gente, isso é tão profundo. Que coisa maravilhosa, né? E Jesus falou assim, não eram 10? Acho que ele olhou para o lado, pensei que os 10 estavam aqui também. Aí ele falou assim, vai em paz, a tua fé te salvou. Uau. Ele foi procurar a cura do corpo, e ele encontrou a cura da alma. E às vezes as pessoas vão na igreja buscando só a cura do corpo. Ele foi um problema, resolver um problema terreno, e ele resolveu o problema eterno. Eterno, exato. Gente, que forte, né? E já me lembrou da palavra de domingo. Gente, além da surpresa que o pastor cantou no final. Essa parte pula. Quem é da igreja assistir esse podcast vai entender que tá falando que o pastor não cantou porque ele falou, eu ainda acredito, eu creio, aí ó, vou exercer minha fé. O pastor ainda vai solar ainda. É a fé dela, a minha pra cantar. Diz ele que zero chance possibilidade de desenvolver um ministério musical na voz ali. Mas a palavra de domingo passado, foi pregado no livro de Ezequiel. E pra mim foi um dos cultos mais importantes, assim, porque eu tava precisando de uma palavra de direcionamento. Porque, gente, a gente tem dificuldade em esperar, né, a resposta de Deus. E independente dos níveis de fé, se você chegou agora, você tá na caminhada, tem momentos que a gente fica assim, poxa Deus, eu queria que essa resposta fosse mais rápida. Mas enfim, eu vou ouvir a palavra. E nossa, pra mim foi maravilhoso, e essa palavra vem muito com o que você falou, que eu estou com Jesus, mas em que nível de relacionamento? Pelo que ele pode me oferecer, ou por quem ele é e pelo que ele carrega. E a palavra de domingo, eu até anotei aqui, fala muito sobre confiar, esperar, aqui as anotações, ó. Consultar a Deus e esperar. E no final que você falou era que Deus está nos chamando para um compromisso de intimidade, de seriedade. Estabelecendo aliança que Jesus como noivo quer fazer com a igreja como noiva.
E que Jesus, ele quer um relacionamento de noiva e noiva, e ele está chamando para uma relação mais profunda, de um casamento. E um casamento, ele requer intimidade, requer confiança, requer você depositar, né, a plena confiança. Por exemplo, minha esposa está aqui, são 33 anos de casamento com total confiança. Nunca passou na minha cabeça desconfiança de alguma coisa. Então, e é o que Jesus estava mostrando, e ele usa de parábolas, ele usa de condições para mostrar a falta de compromisso que o povo de Deus estava tendo com o próprio Deus. Então ele usa de um momento, né, para mostrar a infidelidade de Jerusalém, e ele chama atenção, e às vezes a gente não quer ser chamado a atenção. Às vezes a gente quer o Deus da bênção. A gente quer o Deus que, eu quero ser abençoado, eu quero casar, a gente ouve, né? Eu quero casar com um homem bonito, rico, loiro, de olho azul. Eu brinco, todos olha, querem. Eu também, minha esposa não teve essa sorte. Nem bonito, nem rico, nem de olho azul. E pra você ver como isso é doido, né? Porque se você contar uma historinha aqui, fala assim, seguinte, imagina, sei lá, uma pessoa muito rica que pode te oferecer, sei lá, imagina aí, pastora, eu não sei, gente, o Elon Musk, sei lá, alguém muito rico, ou o Bill Gates. Você prefere ganhar dele, falar com ele te dá um oi, te dá o que você precisa, ou ser amigo dele? Para 99,9% das pessoas que vão falar, você fala assim, nossa, eu quero que, não só que eu conheça ele, mas que ele me conheça, ser amigo. Porque no final, se você for contar para as pessoas que você tem alguém muito importante e que fez algo grande para você, a maioria das pessoas quer contar assim, não, eu o conheço e ele me conhece. Então imagina, não, tu liga pro Bill Gates aqui. E a pessoa tem uma alegria. E quando chega no relacionamento com Deus, a gente parece que não... Parece que o relacionamento não é o mesmo. Ou como se ele não fosse tão importante quando Deus, uma essa pessoa maravilhosa, né? Ele fez algo pela sua vida. E você fala assim, é a mesma coisa do Bill Gates, sei lá. Fala assim, é de um cheque de 1 milhão que você precisa? De reais ainda? Eu tô trabalhando... Tá mais fácil. Tá aí, mas acabou. Esqueci de você. Você também não tá preocupado comigo. E você poderia ser amigo desse cara que tava se preocupando, que te ajudou, e você ignorou ele. Quando a gente fala isso no nível humano, jamais, se o Bill Gates quisesse ser seu amigo, fez algo por você grandioso e ainda tivesse a fim de ser seu amigo, meu amigo. E por que a gente não tem isso com Deus, né? Pois é, você vê que interessante, eu tenho uma amizade com um grande empresário aqui da cidade, né? Eu acho que um dos maiores empresários aqui. Sabe como a forma que eu tive a possibilidade de evangelizar ele? Como? Foi assim, eu fui fazer uma visita na casa, e aí, lógico, Bíblia, né? E aí eu falei, eu não vou usar muito de religiosidade, porque você não conhece muito, você não vai entender. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Eu estou procurando emprego, e eu vou na sua empresa para pedir um emprego. Aí o gerente de RH, o diretor de RH está aqui do lado. Sinceramente, você acha que eu vou ficar falando com o diretor de RH, não desprezando a pessoa? Eu vou direto em você, que é o dono. Que conhece. Você é o cara que vai assinar e pagar. Então por que eu vou perder tempo com o intermediário? Eu vou direto em você com o dono. E eu falei assim, é exatamente assim o que Jesus nos propõe. E eu não preciso de intermediário, eu posso ir direto a Deus através de Jesus. Todos os intermediários que talvez um dia você colocou sua fé, eu, alguém, cara, não vai me dar acesso a ele. Então eu vou direto nele, entendeu? Foi a forma que eu usei para evangelizar. Entendeu? Olha só. Entendeu? Então, assim, uma forma de evangelizar, aí você fala assim, e aceitou Jesus, aí pela fé. Se caminha ou se não caminha, isso não é um problema mais meu, a gente precisa entender isso. E cada um tem seu papel, cada um tem o seu papel, e às vezes a gente vê as pessoas às vezes querendo enfiar Jesus goela abaixo, como no meu início de conversão. Nossa. Isso aqui vai dar Quem vergonha nunca, de né? contar aí. No início da minha conversão, a Rosana estava grávida, e a gente foi na casa da minha mãe e fui pregar para a família inteira. Novo convertido prega até para as paredes, irmãos. E eu fui lá pregar. É até bonito ver esse coração vontade, queimando, né? por Jesus, Eu fui mas na depois casa, até extrapola. Fui na casa da minha mãe, todos católicos. Eu fui o primeiro na minha casa a ser chamado. E não era pastor, não era obreiro, não era nada. Só tinha acabado de chegar com o desejo de ver a minha família receber a alegria que eu recebi quando conheci Jesus. Fui lá, preguei para minha família, meu pai, minha mãe, todos os meus irmãos. Falei assim, a partir de hoje eu não fico mais enchendo o saco de vocês para ficar falando de religião, mas eu vim mostrar quem mudou a minha vida, quem mudou a minha história, como eu era e como eu sou, tal. Preguei para todos, falei assim, pode ficar tranquilo, eu não encho mais vocês com isso.
mas eu estou mostrando para vocês, há uma grande diferença quando você conhece o Deus que eu conheci. Antes, como diz Jó, antes eu conheci ele só de ouvir falar, mas agora não, agora eu consigo conhecer ele na profundidade. Preguei para minha família e deixei, não foi? Depois de quase 10 anos, um dia o telefone da minha casa toca, minha mãe liga, e eu atendo minha mãe, paz do Senhor, Silvio, eu quase caí da cadeira. Minha mãe, depois de 10 anos, teve experiência, se encontrou com Jesus, posso dizer que hoje parece que, acho que ela está mais crente do que eu. Glória a Deus, coisa é boa. isso aí. E a gente vai entendendo. Então, a nossa parte é com equilíbrio. Falar das coisas do reino. Então, o testemunho, ele é muito bom. Ele edifica a fé. Lembra o nosso jargão na igreja, quando eu falo de testemunho? Fala aí para eles. Se Deus fez isso na minha vida, pode fazer na sua também. Isso. É quase a frase. Virou um jargão, né? A gente tem 2 na igreja que são bastante fortes. Principalmente quando a gente vai falar de testemunho. Um do pastor e um da pastora. Então, da pastora então são 3. Também, que a pastora tem um. Então são 3. Tem o nosso tema da igreja, né? Então, quando a gente olha para testemunho, todas as vezes que eu vou e eu permito alguém testemunhar, é porque o testemunho, ele é muito forte e foi uma das formas do meu início de caminhada. Nós estávamos casados há quase 5 anos, 3 anos e pouco, e todo início de casamento sempre difícil, né? A gente lutando sozinho e tal, mas vai ter essa experiência. E aí a gente estava com um pouco mais de 3 anos casado, e aí a gente estava pensando já em ter filho. E aí eu vi uma moça dando testemunho, e a moça deu um testemunho, e eu fiquei olhando aquilo lá, e eu pensei naquele momento, se Deus fez isso por ela, pode fazer por mim. Foi aí que nasceu no meu coração. Nunca ia imaginar ser pastor. Gente, foi sua mesmo essa foi frase, minha. É autoral. Nunca imaginei que ia ser pastor, nunca imaginei que ia estar nessa cidade, nunca imaginei que, enfim, ia chegar nessa condição. E aí eu vi aquele testemunho e guardei para mim. Aí eu falei com Deus naquele momento, se Deus fez isso por ela, pode fazer para mim. Eu quero que minha esposa engravide e eu quero que seja uma menina. E o sonho da minha esposa, a cara dela, o sonho da minha esposa era um menino. Quando a minha esposa ficou grávida, nós ficamos grávidos, e aí ela ficava fazendo um enxoval tudo rosa e eu não falei nada. Eu falei, não, a oração foi minha, Deus vai atender primeiro a minha. E aí, ultrassom, nunca via, e aí ela já falou assim, é o Lucas, é a Bruna. Gente! Sabia disso? Até que chegou, acho que no finalzinho, né, Ru? No finalzinho, então, que aí o médico falou assim, olha, é uma menina, você tinha que ver a cara dela. Não acredito. Mas a pastora persistiu, igual esses amigos aí, porque o Lucas chegou. Essa Ana aí. Aí veio a Bruna e eu falei assim, olha, Deus, ele realmente atende as orações, ele atende o desejo. Então, é a oração de Ana, quando ela vai de templo em templo, ela foi até o local de adoração, ela colocou diante de Deus a expressão da sua necessidade, um coração angustiado, diz o profeta Isaías, que Deus não rejeita. Ana foi de tempo em tempo orando, pedindo a Deus, que ela tinha o desejo de ter um filho. Eu não sei se foi a oração da minha esposa, mas ela queria ter um Lucas. E quando as coisas conseguiram chegar no momento de estabilidade, que a gente veio para São José, todos com os nossos planos feitos, eu falei assim, agora é hora de ter mais um filho. E chegou, né? Aí eu falei, bom, você já fez a vontade dela, Jesus? Que a minha já foi, né? Já cheguei. Mas glória a Deus que aí então veio o Lucas, 10 anos depois, e uma bênção, e assim faz. Então a Ana nos mostra isso, o poder de uma oração, e ela orou diante de Deus, ela pediu para Deus, e eu sempre tenho falado para a igreja, que o sacerdote Eli era um sacerdote todo desconcertado, estava fazendo coisa errada, tudo que talvez um sacerdote não deveria fazer, ele fazia, mas ele era um sacerdote, foi escolhido por Deus, e ele libera uma palavra sobre a Ana e fala assim, seja feita conforme a sua vontade, daqui 1 ano você volta aqui. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, por isso que eu sempre digo e respeito. Não, e não foi qualquer bebê, né? Foi o grande Samuel, né? Profeta. Então, o poder de uma oração. A oração, ela é... Como é que explica você fazer uma oração e Deus ouvir? Se ele não está ouvindo a sua voz. E a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo, ele consegue discernir até as intenções do nosso coração. E eu já vi gente na igreja chorando, a pessoa tá orando, mas está mais chorando que orando. Lembra que eu falei domingo, a oração parece de gato, fica parecendo... E às vezes a pessoa está com toda a sinceridade e só expressando... Não posso lavar minhas roupas sujas em alta voz, né, pastor? Pelo amor de Deus. E aí a Ana orou e Deus atendeu. Como às vezes acontece no nosso meio,
E às vezes tem gente que grita, fala bonito, fala em línguas, fala não sei o quê, mas parece que Deus está olhando e fala assim, ainda não entendeu. Então, como é que explica isso? Parece que a pessoa está tão cheia. Lembra quando eu falo? Paulo traz algumas recomendações que para ser obreiro precisa ser cheio do Espírito Santo. Nossa, e eu sempre ensino isso para o pessoal. Ponto. Gente, como é que explica alguém que é cheio do Espírito Santo? Não tem instrumento de medição. Uma forma que a gente consegue definir é pelos frutos. Então tem gente que pode parecer cheio, mas não está. Os frutos vão definir que aqui está uma pessoa cheia de frutos. Amém. Sempre praticante, sempre exercitando. Eles me acompanham, então se eles falam, eu acredito. Uma coisa que eu falo, eu deixo isso claro na igreja. Eu troquei minha Bíblia o ano passado, né? Você vê que ela tá novinha, brilhando e tal. Por que eu troquei a Bíblia? Para deixar de ser preguiçoso. Porque com o tempo você vai habituando a encontrar alguns textos. Então eu troquei a Bíblia, troquei a leitura, troquei tudo. E eu falo, olha, você que quer ter conhecimento e intimidade com Deus, você precisa ter sua Bíblia marcada. A Elise está aqui, ó. Todas as páginas que você abrir, você vai ver um textinho amarelo. Como eu vejo da Elise, que eu vejo marcar texto. Eu sempre gosto de falar, gente, tem um post-it que vai te ajudar. Eu sempre tenho uns post-it aqui, que é importante se lavar e tal. Essas coisas são importantes. A Bíblia nos ensina que nós vamos nos lembrar daquilo que nós aprendemos. E a Bíblia nunca nos ensinou a ser preguiçoso. Aliás, Provérbios nos ensina, vai ter com a formiga preguiçoso. E às vezes as pessoas se convertem e relaxam. Ah, não, agora eu já sou crente, agora já estou salvo, agora tá... E não, a gente precisa continuar praticando, continuar exercitando. E a fé é isso. A gente às vezes não tem vontade, que é uma realidade, mas a gente continua praticando. E a gente tem que lembrar, né, que a fé, embora a gente leia muito, eu sempre gosto de falar que a fé, vou botar uma polêmica aqui, né, de fé e obras, porque a fé, uma fé viva, ela vai meio que, sem você querer, a obra vai vir. E as pessoas tem dois perfis, né? O que fala minha fé e tal e ignora que a fé tem que frutificar, então meio que entra nesse estado de... E tem o outro não, que para provar que tem fé tá mais preocupado com as obras do que com, de fato... E aí, você quer trazer uma polêmica? Eu vou responder biblicamente para não gerar polêmica. Esse texto ele é bastante interessante, porque o texto que eu citei de Efésios 2, 8 e 9, que ele diz que nós somos salvos pela graça. E ele fala no versículo 9, não de obras, para que ninguém se ensoberbeça. Então algumas pessoas têm o hábito de dizer que, olha, eu faço obra, eu sou salvo, porque eu estou fazendo obra. Tem algumas outros tipos de formas de condução, e sem nenhum tipo de crítica, tem alguns outros tipos de denominações ou formas de condução religiosa que fazem muita obra, mas não tem fé, só fazem obra, ajudar o próximo e tal, sempre fazem essas coisas, obras de caridade e tudo mais, mas eu gosto do texto de Tiago 2,17 que diz assim, olha, assim a fé se não tiver obras por si só é morta. Então. Aí ele fala assim, mas se alguém dirá, tu tens fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as obras e eu com as obras mostrarei a minha fé. Olha que forte. Tiago está nos ensinando o seguinte, eu não faço fé porque eu sou salvo, para ser salvo, eu faço porque eu sou salvo, e porque eu sou salvo, eu faço por gratidão. Então, fazer a obra é um ato de gratidão. Então, como saber se a sua fé está viva, irmão? Você tem que olhar e falar assim, gente, o que evidencia a minha fé no dia a dia? Né? Evidencia que hoje, quarta-feira, é o meu dia de folga, eu poderia estar em casa sentado, descansado, fazendo qualquer outro tipo de coisa, mas eu tenho muita alegria em poder ser, talvez, um instrumento para alguém. Para poder estar aqui, atendendo um pedido de uma pessoa especial. Eu sou muito grata isso por é você obra? ter aceitado você. Talvez isso não é obra, isso é só um instrumento de gratidão, assim como o espelho que você comentou, só de refletindo tudo aquilo que você já tem feito por nós e pelo reino. Então, isso. Olha só. Então, por que você faz isso? Bom, minha fé mostra por que eu faço isso. E tem outra coisa também que eu gosto muito sempre falo, que Deus, ele é tão maravilhoso que ele a multiforma, né? A graça de Deus, e cada um tem um dom, e quando a gente caminha em fé, a gente começa a exercitar isso, e a gente ocupa um lugar dentro do corpo de Cristo. Todos importantes? Todos importantes, um dedinho no pé. Eu costumo dizer na igreja para você que nunca foi nos visitar que eu não sou a pessoa mais importante na igreja. Todos são importantes. Eu só estou exercendo uma atividade no momento que eu costumo dizer que eu não sou pastor, eu estou pastor, porque é momentâneo. E nessa atividade de estar pastor, todos têm o seu grau de importância.
Uau. Porque se o pastor prega e ninguém ouve, para que eu sirvo? A gente tem que entender isso. Então todos nós temos a nossa importância. E Paulo nos mostra que havia uma divisão na igreja primitiva, né? Um dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Nós somos parte de um corpo só. Não tem ninguém mais importante. Todo mundo é importante com cada dom, talento e promessa que Deus carrega também. Você já imaginou, Elis, por exemplo, Diga. falando essa questão da importância do corpo? Para quem não me conhece, a brincadeira aqui é quem já me viu cantando sai correndo. Você já imaginou se eu não tivesse ninguém na igreja como você para nos auxiliar no louvor? Se eu tivesse que louvar para o pessoal ficar? Eu tenho que botar uma musiquinha lá no playback, no playback não, já não tocada, né, já gravada. Ó, e para ser honesto, não ficava dois, porque o primeiro que ia correr ia ser eu. Não dá. E pra você minha esposa tá rindo porque ela foi ouvir no finalzinho lá em casa, depois ela falou, não canta mais não. Saiu do tom. E eu já vou aproveitar, vou tirar a frase da pastora, você falou que tem uma frase que o pastor sempre diz que é se Deus são fez 3, né? Então eu falei uma primeira. A segunda eu vou trazer da pastora e você fecha com a terceira, que eu também suspeito que é, mas eu não sei. A pastora sempre tem uma frase que fala assim, eu vejo a pastora levantando o dedinho e fazendo assim, ó, Deus não fica devendo nada pra ninguém. Porque uma das coisas que faz parte do caráter de Deus é a fidelidade. E quando a gente exerce a nossa fé, gente, é inevitável você viver no tempo de Deus as coisas que Ele disse. Porque o que sai do trono de Deus, Ele é fiel e justo pra cumprir. E a gente não tem dificuldade de esperar, que é a palavra de domingo. Então essa frase também eu levo pra pastora e ela sempre repete, glória a Deus, continue repetindo, porque às vezes a gente tá aqui, aí a gente acha que entendeu, até vir uma outra onda e a gente precisar reforçar aquilo, de que a fé, ela é um combustível que vai te fazer ver além quando tudo tá provando que não, porque às vezes a gente precisa olhar pra Deus e falar assim, não, mas Deus falou isso, mas se Deus é fiel, tá tudo dizendo que não, mas eu vou descansar no que Deus disse. Ele não vai ficar devendo nada pra ninguém. Então, pra você que tem promessa, que tá aí na espera, que tá sentindo que tá demorando demais, Deus é aquele que não fica devendo nada pra ninguém. A pastora não tá aqui pra falar, mas eu tô sentindo, que tô representando ela no momento. Que Deus, ele é fiel. Ali, ela tá. Deus, ele é fiel pra cumprir as promessas dele. Tudo que a gente tem que fazer é permanecer também sendo fiel, exercitando a nossa fé. E esperando que no tempo oportuno de Deus as coisas acontecem. Então, receba aí diretamente da IPVR. Vem nos fazer uma visita, porque é forte isso daí. Eu levo pra minha vida. Toda vez que ela fala, eu falo, é verdade, Deus. Obrigada. Vale a pena esperar no tempo de Deus. Frase simples, mas que tem uma marca profunda, né? Demais. A terceira, que é a missão da igreja. E todas as vezes que a gente... todo tipo de empresa tem uma missão, tem um lema, tem uma forma de condução. E por muito tempo eu sempre me tentava espelhar nas igrejas e buscava a missão. E ficava aquela missão enorme. E eu falei, meu Deus, a gente não vai conseguir gravar. Trabalhei numa multinacional que tinha uma missão também e a gente não conseguia lembrar. Quando vem a auditoria... É mais do quadro do que do dia a dia, né? É mais, e você fala, meu Deus, na auditoria tinha que pegar a colinha e tal. Eu falei, nós precisamos de coisas simples, como a igreja tem sido. Uma igreja simples, equilibrada. E aí... O Alan, que é o que está atrás das câmeras aqui auxiliando, ele falou que aqui nesse mesmo encontro eles fazem até mesmo devocional em Libra. E eu não sei nada de Libra, mas eu vou mostrar algo que é a missão da igreja que ela já vai saber responder. Então a missão da igreja é tão simples, ela é mais ou menos assim, ó. Porque nós amamos a Deus, servimos ao próximo. Gente, essa é muito boa. Então a missão da igreja é muito simples, porque nós amamos a Deus, nós servimos ao próximo. Tá lá, tá o post fixado no Insta na igreja. Então assim, duas linhas, duas frasezinhas fáceis de não ser esquecida, mas que é difícil praticar. É difícil você pôr em prática, porque amar a minha esposa é fácil demais. Amar a Elis, que nunca me deu trabalho, é fácil demais. Legal. Mas não são que dá todos, trabalho. Não são todos assim. Gente, eu admiro o chamado para ser pastor, porque imagina, gente, às vezes eu não dou conta dos meus problemas e o pastor, a pastora, é um chamado para você acolher e cuidar de todo mundo. Olha, Jesus. Como o vídeo que circulou no nosso grupo lá, mas que está à disposição aí, né? Que feliz é aquele que tem um pastor, né? Nossa, feliz. E é uma realidade. Glória a Deus que eu sou feliz. Eu tenho essa dificuldade de falar, né? Mas
o que a Elis comentou é verdade. Meu celular está à disposição de todos os membros da igreja, até às vezes de quem não é membro da igreja, né? Que fica com dificuldade, a gente faz um curso, tem aquelas perguntas difíceis de responder, eu não deixo ninguém sem resposta. Então, assim, é muito bom a gente ter acesso, né? E a gente tem tentado fazer aquilo que é o chamado, e é bom demais. Amém. Glória a Deus por isso, senão onde estaria eu, né? Sabe-se lá Deus, se a gente tivesse dito sim, permanecesse, né? Exatamente. Pastor, mais uma coisa agora, tá achando que acabou, meu filho? São 8h26, vamos gastar embora, aqui. Não, tem mais ainda? Opa, a pergunta agora. Lá vem. Gente, pergunta fácil, como eu costumo fazer no curso, né? Tá bom. Eu senti de falar também que, pra finalizar, né? Que a gente que exercita a fé, a gente vive o sobrenatural. E é também uma dúvida de muitas pessoas que é assim, mas tem muitas revelações, tem muitas partes da igreja que a gente não explica, tem coisas que a gente sente, a gente vai, a gente ora. E eu vi um testemunho da Tamires Garcia, que canta Quieta Minha Alma, dela falando, gente, sobrenatural, da obediência de ouvir e reconhecer a voz de Deus. E eu queria muito que você nos desse alguns conselhos finais sobre ouvir e obedecer a voz de Deus. Eu sei que nós temos a palavra, mas tem um relacionamento de oração, do Espírito Santo ministrando no nosso coração. E a gente, eu já recebi muitas promessas liberadas do pastor e da pastora na minha vida. Muitas que se cumpriram. Outras que eu estou vivendo, inclusive esse ano. Eu já tenho até testemunho. Que Deus ia fazer 3 coisas na minha vida e Ele está fazendo. E para a pessoa que está ali, tem vezes que a expectativa é de viver esse nível de sobrenatural, porque Jesus nos traz isso. Tanto é que o paralítico... Eles foram lá porque eles sabiam que Jesus fazia algo sobrenatural. Então, como é, pastor? Eu também tenho desses mistérios doidos, mas como é essa evolução de você ser próximo, amigo de Deus e começar a ser usado por Ele em um nível que às vezes até a pessoa se espanta. O pastor é usado, viu, gente? Pensa nos vasos aqui, ó. Ô vaso usado, os dois. Meu Jesus. Mas não tem explicação, Elis. Se perguntar qual é a fórmula, não depende de nós. Fórmula. Se você perguntar por que Deus te escolheu, a gente não sabe responder. E o que você fez? Disse sim e seguiu. Igual lembra do profeta Isaías, quando o Senhor fala com ele, eu preciso mandar alguém. Ele fala assim, envia a mim. Eis-me aqui, Jesus. Aí ele falou assim, mas eu tô com problema, porque eu tenho, o lábio meu é sujo, o povo que anda aqui é meio sujo. Deus falou assim, se você aceitou o chamado, quem cuida sou eu. Então é assim que funciona, quando a gente entende, compreende, aceita o chamado, quem cuida é Deus. É a semente plantada, você vai cuidando, vai regando. Agora, por exemplo, esses mistérios, eu gosto, por exemplo, esse texto de 2 de Crônicas 20:20 que diz assim, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Tá vendo? Precisa crer. E assim, quantas experiências que a gente já teve de palavras que foram, em alguns mais cultos, palavras rema, palavras iluminadas, reveladas, né? Quantas palavras não são liberadas? E assim, aí eu falo com bastante tranquilidade. Todas as palavras que você já falou já se cumpriu? Não. Tem palavras que ainda não, tem palavras para mim que ainda não se cumpriram, promessas que são da parte de Deus, e a gente vai entender. Mas qual é o segredo? É crer em Deus e ficar tranquilo, porque Ele vai fazer as coisas acontecer no tempo dele. Eu gosto bastante de uma frase de um pastor que para mim é uma grande referência nacional, que é o pastor Paulo Romero, é o pastor da Igreja Cristã da Trindade em São Paulo. Ele sempre fala que os frutos do trabalho que nós estamos fazendo, a eternidade revelará. Às vezes nós não vamos, lembra que eu preguei até no domingo, eu falei, pode ser que você está aqui, mas o seu compromisso com Deus, ele vai gerar bênção na sua posteridade, no seu filho. Aí você já falou, eu seguro. Pois então é pela fé, já crê que vai casar, vai ter filho, e os filhos vão colher as bênçãos que nós estamos semeando aqui. Glória a Deus, então, o pastor sempre deixa isso bem claro, a eternidade vai revelar. Então a gente não está fazendo nada aqui por recompensa, a gente faz por gratidão, todo tempo de lágrima, de choro, de sofrimento, de estar presente, de renunciar a muitas coisas na vida, é porque a gente acredita de fato que Deus ele é poderoso para cumprir palavras que Ele libera, né? Sempre e como dizem os que gostam de criticar, falam assim, mas eu vou crer na Bíblia que ela foi escrita por homens? A resposta pode ser meia grossa,
mas é uma realidade. Mas você queria que a Bíblia fosse escrita por quem? Por ET? Ou por papagaio que fala? Ela tem que ser escrita por homens, mas eles foram inspirados por Deus. Então, a gente crê e acabou. Né? Voltamos à fase do Hernandes Dias Lopes. Se Jonas fosse engolido por uma tilápia, tá tudo certo, eu ia acreditar. Como muitas pessoas nem acreditam que existe um peixe grande ao ponto de engolir um homem. Para mim não faz a menor diferença o tamanho. O fato é que para mim eu creio. Como é que a gente acredita que o mar foi aberto para o povo passar em terra seca? Uau. Abriu o mar e você conhece mar. O mar quando sai da onda, o chão fica molhado. A terra, né? Doideira. Eles passaram em pés secos. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Se a gente for ficar dando atenção para quem não acredita, nós vamos ficar mal. Então a gente resolveu acreditar. Por isso que as amizades importam. Glória a Deus. Quem está perto de você? Porque uns amigos como esse, no seu momento de dor, de impossibilidade, opa, vem com a gente que tem... Tem um hino que eu não vou arriscar cantar, não, porque se eu cantar... arrisca! Alan, me ajuda, Alan. Se eu arriscar cantar, o pessoal desliga. Mas ele é um hino bastante interessante, que ele diz, caminhando eu vou para Canaã. Se você quer ir, vamos junto. Mas se você não quer, não me atrapalha, não. Então é desse jeito que a gente tem que fazer. A gente crê e pronto. E vai, segue caminhando. Porque se a gente for ficar olhando para os mensageiros negativos, Lucas mostra a história de dois discípulos, que eles estavam indo a caminho de Emaús. Para quem já fez curso de teologia e procura Emaús na geografia, no mapa, é um pontinho do nada no meio do nada, é nada. Eles saíram de Jerusalém, capital da adoração, e estavam indo para o nada. Por quê? Porque eles ficaram ouvindo os mensageiros negativos. Ele não é Jesus, não. Se ele for Jesus, ele não tinha morrido. Se ele for Jesus, ele mandava prender todo mundo, e não sei o quê. Então, essas pessoas, esses dois discípulos a caminhos de Emaús, eles nos mostram algumas realidades. Que se a gente for ficar ouvindo os mensageiros negativos, a gente desanima da caminhada. Sempre vai ter gente para criticar, sempre vai ter gente para reclamar. Lembra que vira e mexe, eu falo assim, gente, não presta atenção se o teto está balançando, se tem luz queimada, se o piso está legal. Não presta atenção nisso, presta atenção na palavra. Porque se a gente prestar atenção nessas coisas, a gente desanima na caminhada. Mas o interessante, o bonito desse texto, é que esses discípulos eles estavam desanimados. Eles acharam que Jesus era o Salvador e na cabeça deles não era. E o bonito é que eles estão indo, se afastando da onde representa a bênção de Deus, que é a capital Jerusalém. E Jesus aparece para eles, ressurreto, conversando com eles, e eles não conseguiram perceber que era Jesus. Como pode ser que você está ouvindo uma mensagem tão simples como essa, e fala assim, é mais uma mensagem. Talvez você possa enxergar Jesus na Elis e não em mim, e para mim está tudo bem. E aí, Jesus aparece, conversa com eles, eles não estão percebendo que era Jesus. Já pensou que privilégio? Jesus aparece no meio dos dois. Você agorinha mesmo, você... No meio dos dois, Jesus aparece. Aqui no nosso meio. Talvez você não está vendo e eu também não. Mas Jesus pode estar falando com você. Jesus foi lá, pregou para eles. E quando eles pararam, que já estava escurecendo, no partir do pão eles perceberam que era Jesus. Quando eles perceberam que era Jesus, a alegria encheu o coração deles de um jeito. À noite, eles voltaram correndo para falar, vimos Jesus. Uau. Que coisa maravilhosa, né? E assim, eu posso dizer claramente, eu não tive o privilégio, e eu sei que ninguém tem. Nós não tivemos a experiência de ver a Jesus, mas de sentir, isso não é roubado nosso. Que graça, né? Época da graça. E aí a gente, pela fé, continua pregando, ensinando, instruindo, fazendo a nossa parte, e é esse que é o bonito do Evangelho. Jesus desprezou dois que estavam virando as costas para ele, foi o encontro deles. Pode ir ao seu encontro, pode vir ao meu, ao nosso, e isso é maravilhoso, né? Pastor, tem duas coisas antes da gente finalizar, que tem coisa ainda. O primeiro é você abriu aí, tinha uma cartinha de um pandinha. É daquele testemunho? Gente, o pastor acabou de falar. Eu queria, se você conseguir, puder. Eu guardei comigo porque... De falar da fé. Como Deus usa quem a gente menos imagina. Bom, eu vou, antes de falar para vocês o que está escrito, eu vou ler aqui, ó. Está escrito aqui, pastor, né? Assim, eu acho que é esse. Pastor. Nós estávamos numa reunião na igreja e uma moça, uma menina que tem 7 anos, está começando aí na igreja agora e ela chegou, terminou o culto, ela me entregou uma cartinha. Talvez dá para você ver a cartinha aí, ó. Aqui só está escrito pastor. Uma cartinha bem pequenininha, mas com uma profundidade que mexeu muito comigo. Gente. E ela escreveu uma cartinha e falou assim, pastor, eu queria te dar um presente. E me deu essa cartinha. E ela vai caminhar comigo na minha Bíblia. E eu fui embora e eu fui ler em casa, depois eu acabei dividindo, porque
uma criança com 7 anos. Por isso que Jesus falou, deixa vir as minhas crianças. Porque ela não estava preocupada com a luz, ela não estava preocupada em Jesus ali, focando minha esposa está falando que eu tô gorda. Ela não estava preocupada com nada disso. Aí olha só a cartinha que essa criança escreveu. Ela falou, pastor, eu não sei escrever não, tem alguns erros aí. Eu falei, depois eu leio. Ela falou assim, oi, aqui é a Isa. Você não deve me conhecer. Mas sempre que eu venho aqui, vejo essas pessoas e eu me sinto aliviada. Só queria dar parabéns pelo trabalho, pelo o que tens construído. Essa igreja foi a melhor coisa que eu já fui. Gente. Aqui, ó. Gente, olha... Isso para mim virou um presente e agora... não tem jeito. Todas as vezes que a menina aparece, eu vou dar um beijo nela, ela vem me dar um abraço, gente, um carinho. Ela é um amor de pessoa pequenininha, criança doce mesmo, escrevendo essa cartinha. E na hora, quando você leu na igreja, pastor, eu falei assim, gente, uma criança dessa carrega uma simplicidade de estar ali e viver aquilo sem se preocupar, porque às vezes a gente vai lá e fica reparando e a gente perde tanta coisa que talvez se a gente entrasse como um coração, como de uma criança. E assim, eu não conheço a história dela ainda, né? Estou só buscando a oportunidade para conversar com a mãe, para poder conhecer, porque, como eu disse, ela foi apenas fazer uma visita. E ela começou aí, eu sei que ela não mora perto, e ela mostra a alegria. Então a gente não sabe a história, não sabe como é que vive em casa. Às vezes pode estar vivendo em casas momentos cheios de tempestades, mas acho que ela aprendeu o que o salmista diz assim, no Salmo 100. Entrai pelas portas com ações de graças e nos seus átrios com hino de louvor. Render-lhe graças e bendizer o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Uma pessoa que entende o quão é importante estar na presença na casa do Senhor, né? Falo com frequência. O salmista Asaf, no Salmo 73, ele disse que ele estava como embrutecido, porque ele começou a olhar para o redor, ele viu que as pessoas estavam tudo bem. Como a gente costuma dizer, perto da igreja, bem na esquina da igreja, tem um barzinho, está sempre cheio. E a da igreja não. O bar está sempre cheio, e aí você olha para aquelas pessoas, parece que eles não têm problema, estão sempre rindo. E aí o que acontece lá, não vim aqui para falar mal de ninguém, mas a gente olha para algumas coisas, você vê que uns atos de infidelidade, aí começa a beber demais, aí algumas coisas. E aí o salmista Asaf olhou para isso e ele falou assim, esses caras não têm problema, estão melhor que eu. Ele estava se sentindo tão mal, e aí ele, nas suas conversas com Deus, ele começou a perceber que ele estava indo se desviando. Ele falou, quase os meus pés se desviaram, até capítulo 73 de Salmos, né, o Salmo 73, versículo 17, até que eu entrei no santuário de Deus, e aí eu percebi quais são e qual é o fim deles. E ele diz, o Senhor me põe nesse lugar. E ele fala assim, todavia eu estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Então assim, a importância de você estar no local em que Deus escolheu para você estar. Por isso que eu sempre tenho falado, a gente é partidário disso. Como é importante você não faltar no culto. Eu me lembro de uma irmã da igreja que ela não consegue ir com frequência na igreja por uns problemas particulares dela, né? E aí o dia que ela vai, sempre tem alguns missionários, pastores que vêm de fora, e veio um missionário, Jonathan, foi usado tremendamente para falar com ela. Eu olhei para ela e falei assim, tá vendo como é a importância de a senhora estar presente? Poderia ter perdido de ouvir uma resposta de Deus que vai te trazer força, encher o teu tanque de gasolina, vai te dar força para você caminhar um tempão. A importância de estar presente, né? Olha só que coisa linda. Já volto, imagina o Bill Gates te chamar 2 vezes por semana para você ir numa festa e você recusa, né? E ele tá te esperando lá, te reservou um lugar de honra para você. Eu diria que se fosse meu amigo, o Bill Gates, se fosse qualquer empresário muito rico, ninguém recusaria a proposta. E nós temos uma proposta que é maior do que eles, porque esses... Silvio Santos, com todo o respeito que temos pela história, pelo legado, Silvio Santos, com tudo que tinha, morreu. Daqui 100 anos, provavelmente vai ser só história. Nosso Salvador morreu há mais de 2000 anos e continua vivo. E a gente tem o privilégio de encontrar com Cristo ressurreto. E às vezes a gente menospreza. Se fosse um rico, não falta.
Então. Não, vou no rico, vai ter coisa boa para comer. A metanoia, né? Às vezes, não é rico, eu vou comer coisa boa, vou beber coisa boa, tal. Mas o alimento espiritual que Deus nos dá sacia a alma. O corpo vai comer hoje, amanhã vai ter vontade. A alma saciada, a gente enfrenta qualquer tipo de luta dando risada e passando. Né? Maravilhoso. E para finalizar, o último agora é rápido e papum, de experiência. De todos os personagens não, né, que são pessoas da Bíblia, mas qual o seu maior exemplo de fé, assim? Eu poderia até falar Jesus, né, porque Jesus é Jesus. Não tem mas como não ser. Diga. E o pior também. E qual é o pior exemplo de fé que você já falou? Qual a situação da Bíblia que você ouviu com esse aqui deu ruim e esse daqui deu bom? Então, é difícil você escolher um, né? Eu vou dar um exemplo. Aliás, vou dar 2, né? Posso? Pode, né? Claro. Bom, vou dar 2. O grande rei Davi. Um grande exemplo de um garoto que desde o seu nascimento, com toda a história contrária, foi escolhido por Deus para ser o novo rei e começou a enfrentar lutas, adversidades. É conhecido como homem como o coração de Deus. Um homem que lutou, que reinou, que teve a alegria de trazer a presença de Deus simbolizada através da arca, um homem que teve uma história de grandes lutas, vitórias, grandes coisas, grandes feitos. Um dos maiores reis que Israel tem, que até hoje é lembrado, tem até um brasão lembrando do grande rei Davi. Um grande exemplo, inspirador, mas ao mesmo tempo teve uma história triste de condução da sua família. Você vê o mesmo homem que é um exemplo de fé, a sua família sofreu pela sua persistência com as coisas do chamado de rei. Vê que é bastante difícil. Mas assim, um homem que me inspira bastante, para mim, é o grande apóstolo Paulo. Porque ele nos inspira porque ele não caminhou com Jesus, ele foi chamado, passou por lutas. Como a gente, não como a gente. Com Jesus. Não caminhei, era perseguidor da igreja, que foi o meu caso. Eu persegui os meus amigos na escola Jesus, pastor jogando. Os poucos crentes que tinha na escola quando eu estudei, perseguia, fazia piada, brincava. Paulo também foi um perseguidor dos cristãos até o dia que teve encontro com Jesus. E o testemunho de Paulo é maravilhoso. Então é um inspirador, é o maior escritor do Novo Testamento. E assim, um exemplo de uma pessoa que é um exemplo muito ruim e negativo, para mim, eu acho que é o Sansão. Porque assim, ele mostra que Deus, ele não vai poupar quem faz coisa errada. Ele não vai abençoar se a pessoa tem um chamado por Deus, e tem muita gente brincando com o evangelho. E Sansão, a história dele é bastante interessante, que ele foi prometido desde o ventre da sua mãe, e ele foi chamado por uma coisa tão específica. Era um nazireu, tinha um propósito específico na vida dele, mas ele brincou tanto com Deus, desobedeceu tanto a Deus. E para mim, um texto dos mais terríveis da Bíblia, os mais difíceis, é que um dia Sansão pensou que Deus era com ele, e Deus já havia se retirado dele. Essa é uma reflexão que você pode dizer que tem fé, você pode frequentar uma igreja, você pode ser pastor, você pode ser líder de uma grande denominação, você pode estar acontecendo, você pode estar no crista da onda, como a gente conhece pessoas muito sérias que influenciaram nações, muitas pessoas conhecidas, que ousaram brincar com Deus, e um dia Deus já havia se retirado dele. Então a gente não pode ter, em hipótese alguma, essa possibilidade na nossa vida. Terrível coisa é estar afastado de Deus. Então, eu acho que o Sansão, por tudo que ele fez, como ele terminou sua história, e eu não quero ficar entrando em detalhes se foi salvo ou não, mas a possibilidade de um dia saber que você pode acordar amanhã e Deus não está mais com você, isso é assustador para quem entende o plano de salvação. Então, para mim, acho que são 2 exemplos. 3. Que exemplo, hein? Que exemplo. Gente, eu não sei você, mas eu fui edificada demais com esse bate-papo. E eu tenho o privilégio, né, de não só aqui, mas estar aí na igreja, sendo discipulada, sendo alimentada espiritualmente pelos meus pastores. Se você foi abençoado aí, não deixe de comentar aqui pra gente conhecer e saber o que Deus ministrou no seu coração. Morning Decis vai ficando por aqui, eu queria te agradecer, pastor. Uma peninha, mas tudo que é bom termina. Nossa, tudo que é bom termina. Mas eu queria te agradecer. Estou sempre à disposição.
pastora, pastor, estarem aqui, ter dito sim para essa conversa que, creio eu, tem endereço aí, cada um recebeu sua porção. Obrigada pela presença, por você ter dito sim e por estar aqui prestigiando o segundo episódio. Gente, tá profundo, tá forte os temas aqui, Que hein? venham mais, né? Amém, que venham mais. Próximo tema aí, ó, já tem sugestão pro próximo tema, já deixa aí que a gente já tá em oração também. Morde esse vai ficando por aqui. E o último convite é que, se você não é inscrito no canal e deseja receber os conteúdos que eu vou postando, e espero eu, vai ter mais novidades aí também relacionadas à igreja, já vou exercendo a minha fé aqui, irmão. Se inscreva, ative o sininho para você receber os próximos conteúdos e a gente vê na próxima. Morde esse vai ficando por aqui, sabe como a gente faz? Tchau, tchau, senhor. Tchau, Deus abençoe a todos. Aí, nem caiu essa samambaia, hein? Eu fiquei assim, gente, se cair essa samambaia na cabeça do pastor, meu Deus, vai parar tudo o negócio, que já caiu uma vez, derrubei tudo terra no chão. Volta. Eu era pobre, perdido, pecador. Para, porque vocês vão ficar chorando.